Isso. E quando a gente fala de pediatria, a gente precisa dar essa munição também para a família. Sim. Né? Quando a gente fala sobre colocar a realidade para a família, para ela entender, eles precisam da informação para decidir lutar em cima daquilo. Então, eles não podem ficar ali esperando algo irreal. E eu acho que uma das coisas que acontece muito na neurologia, a gente foca muito no... ele não vai voltar a andar. O prognóstico dele não vai voltar a andar. Eu não quero saber o que ele não vai fazer. Eu quero saber o que ele vai conseguir fazer. Sim. E aquilo ali é o que eu vou apresentar para a família, porque aquela ali vai ser os nossos primeiros objetivos. Se depois a neuroplasticidade fizer a gente chegar lá, quem sabe depois ele não ande? Eu nunca gosto de, quando eu recebo essa pergunta, de responder, o paciente nunca mais vai andar. Eu digo, olha só, a gente vai ter todo um processo para alcançar. Então, vamos começar aqui com o que está mais próximo, que é primeiro sentar sozinho. Primeiro a gente vai precisar ensinar ele a virar na cama, ele precisa conseguir trocar de posição quando ele quiser. Depois a gente vai ali trocando a nossa conversa. E aí eu sempre trago para o que está mais próximo, para depois acabar ali com aquela ansiedade do, ele não vai mais voltar a andar. Bora primeiro fazer ele conseguir mudar de posição sozinho, ele ter esse conforto, né, essa autonomia. E é nessa hora que a gente dialoga muito com a TO, né? Isso. A gente, a TO ali, o tempo todo ali, junto, potencializando o máximo possível. O máximo possível. Para esse paciente. Então, e é trazer opções. Ali não vai andar, tudo bem, mas a gente pode ter uma cadeira de rodas motorizada, a gente pode ter um exoesqueleto, a gente pode ter algumas opções para essas atividades que ele não tem capacidade. Isso. Enquanto a gente... Ele foi longe, hein, mano? Enquanto a gente desenvolve todas as outras que ele pode, a gente traz opções, né? Assim, a família não tem acesso. Não importa, eu tô dando as opções e a gente vai ver o que é possível. E tem pacientes que vão conseguir acesso e vão usar, tem pacientes que não. E é isso, tipo, né? Não sou eu que tenho que decidir. Nem vou falar porque eu acho que ele não vai conseguir comprar. Não é meu papel. Meu papel é falar o que existe. Inclusive, o que eu sinto muito no dia a dia é que, às vezes, a gente precisa ter essas informações, por exemplo, onde conseguir no SUS. Ou, às vezes, até empresas, Sim. organizações não governamentais que abraçam essa causa, elas, às vezes, conseguem fornecer dispositivos como cadeira de rodas. Existem vários que, às vezes, eu divulgo até nas minhas redes sociais, porque eu acredito que todo fisioterapeuta deveria saber. Então, antes mesmo da gente julgar, né, a condição do paciente e criar aquela estratégia, a gente precisa ter informação da onde a gente também consegue ter acesso. Porque existem várias vias alternativas para isso. Uhum. Não, e tem gente que às vezes não quer criar, eu não quero criar falsa esperança nele, porque é um equipamento caro, ele não vai ter acesso. Fala assim, gente, mas é pior não contar. Porque você não sabe o que tem por trás, você não sabe o que corre que ele pode fazer. Isso. Tipo, não é você, porque assim, o seu corre é limitado porque não é com você. Porque se fosse com você, porra, tu ia dar o sangue por isso, tá? Então talvez é isso que a família vai fazer. Isso. Então assim, eu já joguei aí, ó, gente, ó. E aí? O que nós vamos fazer agora? Assim como existem algumas leis ou alguns programas que podem facilitar o acesso a algumas tecnologias, também existem, como a Ana falou, ONGs, né, que contribuem. Então, por exemplo, hoje existem muitas ONGs já que atuam, até o Amor em Foco a gente vai falar um pouco sobre isso, mas na minha infância e adolescência eu tive muito contato com o pessoal do Rotary Club, que sempre foi participativo nisso também. Precisava de uma cadeira de roda, precisava disso, precisava daquilo. Então, a participação das organizações não governamentais nisso também contribui muito com a sociedade. Mas a gente precisa aprender a olhar para outros colegas também. Então, eu falei aqui da TO, só que nesse aspecto agora a gente precisa de um profissional de serviço social. Então, traz o serviço social. O serviço social, ele vai ter mais conhecimento de quais são os caminhos, quais são os dispositivos que a gente tem na lei para conseguir acesso. Então, olha como não dá para a gente resolver sozinho. Impossível. Nunca, né? Então, tem um profissional de serviço social junto para você conseguir tornar mais fácil, né, ao destravar algumas coisas que estão enroscadas ali nesses trâmites, nesse processo, ou até mesmo acionar organizações que podem contribuir com isso, né? Existe gente que está disposta a fazer, existem algumas regiões que os governos locais, ali, regionais, possibilitam alguns acessos, eu falo até pelo suporte ventilatório, né? Existem alguns municípios que garantem a disponibilidade desses equipamentos para alguns pacientes, mas o que precisa muitas vezes é ampliar ali essa ação do serviço social, a gente ter mais contato com eles para conseguir tornar isso possível, né? A gente é muito...
A gente Muito só tá, fechado, às vezes né? a gente se preocupa muito em só aperfeiçoar a nossa técnica e não entende que a gente precisa sair da caixinha e aprender um pouquinho do cenário com a equipe multiprofissional para entender sobre essas estratégias, né? Sim. Por isso que às vezes muitas associações são interessantes, as associações de GELA, distrofia, porque elas conhecem todos os caminhos. Tudo. Sim. Então é importante também ter o contato, encaminhar pacientes para essas associações, porque a gente não sabe tudo, óbvio, né? Perfeito. E, pô, a associação geralmente tem ali todos os contatos de tudo que é possível. É um caminho bem bom da gente mostrar, né, para os Eu pacientes. gosto de associação familiar, cara. Que tem os profissionais, mas tem os familiares juntos Isso. ali. Eu gosto disso, cara. Eu Isso. acho... Alzheimer, a programação deles, inclusive, pensa muito na família, no cuidador, para dar esse suporte. A gente sabe o papel, né, do cuidador para um paciente ali, aquele suporte é tudo. Sim. A gente precisa cuidar também do cuidador.